no lar, irmãos, trazendo uma palavra com o tema de graça, força capacitadora, com base em Isaías, capítulo 1, que diz: se lavem e se purifiquem, tirem da minha vista as vossas más obras, cessem imediatamente de praticar o mal e aprendam a fazer o bem, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eu os tornarei alvos como neve, eu os tornarei brancos como a lã. A palavra de Deus nos diz nessa passagem sobre mudança. O profeta instrui ele: se lavem e se purifiquem das vossas más obras, que nós devemos tirar da vista de Deus aquelas coisas ruins que nós fazemos, que nós devemos cessar imediatamente de praticar o mal e aprender a fazer o bem. O mal é fácil praticar, mas para fazer o bem nós devemos aprender a fazer o bem. E Deus fala ali que se a gente fizer essa mudança, Ele fala que ainda que seus pecados sejam escarlate, sejam vermelhos, sejam manchados, eu tornarei vocês brancos como a neve, e eu tornarei vocês brancos como a lã. Então ele compara com dois tipos de brancura. Primeiro ele fala: os tornarei alvos como a neve. Então a neve está representando alguma coisa que vem do céu, alguma coisa que cai do céu. Deus ele nos muda, ele nos transforma com a sua graça que vem do céu. É um poder, é uma força transformadora que vem de Deus para o homem, que vem dos céus para o homem. Então, como a neve, como ela cai do céu sobre a terra, assim a graça de Deus, o favor de Deus, a mudança que Ele tem para a nossa vida, cai de cima para a terra, cai de Deus para o homem, cai de Deus para as nossas vidas. E depois Ele compara ali branco como a lã. E a lã, ela é uma coisa do carneirinho, da ovelha, que é de dentro para fora. Cresce a lã de dentro para fora. Então Deus nessa comparação fala que eu trarei mudanças para vocês de dentro para fora. Nós começamos a ter intimidade com o Senhor, começamos a ler a sua palavra, começamos a orar, e essa coisa que vai se internalizando, a palavra de Deus, o Espírito Santo em nós, ele vai nos mudando de dentro para fora. Então são duas transformações que ele faz, como a neve que vem de Deus lá de cima e cai sobre nós, e depois quando nós temos a palavra dentro de nós, o Espírito Santo nos mudando de dentro para fora. Para a mudança ser completa, tem que ter essas duas mudanças. E a graça é isso, é uma força capacitadora. O Espírito Santo nos capacita a viver com Deus, a nos santificar, a nos purificar, a nos lavar, como diz a palavra ali no começo. Lembra daquela mulher que veio pecar ali nos pés de Jesus, confessou seus pecados, e Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Então ele perdoou e deu uma graça para ela. Ele falou: vai, não peques mais. Agora você tem uma força capacitadora que te ajuda a não pecar mais. Você tem graça sobre você. Amém? É o que nós vamos meditar no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.